Olá, eu sou Carlos Coletti, sou psicanalista e eu quero te convidar a ter uma visão um pouco diferente sobre o Brasil, uma visão psicanalítica sobre a nossa condição, como nós estamos hoje enquanto Brasil. Primeiramente, eu quero trazer a você a visão que Freud traz para nós, que é uma mente pessoal. Dentro dessa mente pessoal, nós vamos ter um inconsciente pessoal, que é formado pela nossa interação familiar, pela interação com os pais, pela interação com as instituições sociais. Aquilo que nós experienciamos e vivenciamos que vão construir a nossa mente pessoal. Dentro dessa mente pessoal pode ter vivências traumáticas, uma memória, uma carga emocional traumática, pode ter leis e regras que podem nos impedir de vivenciar outras coisas, que pode trazer repetição de comportamentos nocivos, que pode trazer pensamentos compulsivos, sintomas, neurose, psicose, perversão, que pode trazer autossabotagens. Então, é uma mente pessoal com inconsciente pessoal. Jung vai trazer a ideia de uma mente coletiva, onde existe um inconsciente coletivo relacionado às vivências, às experiências da coletividade humana, da civilização humana aos longos dos tempos, ao longo da sua história, onde vai ter imagens, vai ter formas, vai ter leis, vai ter pensamentos, vai ter um modo de ser, vai ter dentro disso os arquétipos, as imagens primordiais como do vilão, do herói, do bom, do mal, do músico, do artista, que são imagens da coletividade humana, da mente humana. Então, dentro dessa visão do pessoal e do coletivo, eu quero trazer para você o Brasil como possuindo uma mente coletiva. O Brasil tem uma mente coletiva, tem um inconsciente coletivo, tem um inconsciente ali onde vai ter as suas vivências, as suas experiências, os sofrimentos e as dores que o Brasil sentiu desde 500 anos atrás. E o Brasil, ele é praticamente uma criança, ele é muito recente. Em 1822 teve a independência, em 1824 a primeira Constituição do Brasil. Então ele é muito recente na sua história e, por assim ser, carrega muitas memórias traumáticas. O Brasil é como um filho rejeitado, um filho abusado pelos pais. Abusado por Portugal, por todos que aqui vieram, que abusaram das suas terras, abusaram da sua população, abusaram do seu povo. E todos aqueles que entram no governo após 1822, 1824, aqueles que não têm consciência dessa mente entram no mesmo sistema de abuso. Entram na mesma condição de abuso. A mente inconsciente, ela vai ter forças que vão impedir de haver avanços, de haver progresso, tanto no pessoal como na mente coletiva. E o Brasil, como alguém que tem uma mente abusada pelo pai, ele vai ter falta de limites. Ele vai ter a construção de um arquétipo que, no caso, é um arquétipo do herói, do salvador. Então o Brasil, ele tem muita deslimitação, ele abre as suas fronteiras para aqueles que vêm, ele abre o seu território para abusos de outros povos, ele dá o que tem de valor para outros. Então ele tem a falta de limites, que é a evidência de uma identidade abusada. Ele tem uma identidade infantilizada, ele tem uma experiência de rejeição. Então é preciso reconstruir a mente do Brasil. E assim como na mente pessoal, é preciso passar por um processo de individuação, um processo de descoberta da identidade, passar pela sombra, que é o arquétipo da identidade reprimida, os acusadores, as culpas que existem no Brasil, a ressignificação do seu passado. É preciso observar a máscara, a persona, a máscara que inflama, a máscara do herói, a máscara do bonzinho, que inflama no Brasil e que faz com que ele se prejudique
ao ajudar os outros. Então o Brasil tem essa mente, precisa passar por esse processo de individuação. E todo aquele que passa por um processo de experiência de rejeição, ele vai construir uma identidade infantilizada. Ele não vai construir a sua própria identidade. Nós nascemos, sofremos uma experiência de rejeição, isso dentro da mente pessoal. Todos nós, enquanto indivíduos, nascemos, saímos do útero, passamos por um processo de rejeição. Nós estávamos no lugar e agora não estamos, tínhamos um objeto que era o útero e já não temos mais. Fomos rejeitados por aquele lugar, sofremos angústia, a tensão da falta e passamos por uma experiência de aceitação, que é o colo da mãe, que é o abraço da mãe, que é o acolhimento da mãe, que é o seio da mãe. E nessa experiência de aceitação, vai se amenizando a rejeição e vai se construindo a identidade, nossa identidade enquanto indivíduos. Nós nascemos com um todo. Nós não temos a nossa diferenciação de eu, de ego. Nós não temos a construção do ego. Nós somos um todo. A criança ela tem essa imagem endeusada do todo. Todos me servem, eu pertenço a tudo. Não há uma diferenciação entre o colo da mãe, o meu, os objetos. É um todo. Eu sou um todo. Há uma mistura com a coletividade. Essa é uma mente infantilizada. E que ela vai deixando de ser assim nas experiências de aceitação, na educação que os pais dão para essa criança, que vai tirando essa criança de si mesmo, com a própria palavra educare no latim, que é guiar para fora. É como se você estivesse tirando esse ego da criança para fora, fazendo com que ela deixe de ser infantilizada e comece a se perceber enquanto indivíduo e consiga ter uma sociabilidade mais saudável, com limites saudáveis. E nesse sentido, Rousseau vai dizer uma coisa: a educação é, pois, o fator fundamental na concepção de cidadão. Educar para ele é ajudar a criança a sair de si mesmo, compreender o mundo, conviver com suas próprias limitações e aperfeiçoar-se. Cidadão é, pois, aquele que aprende a inibir sua inclinação a centrar-se em si mesmo. Depois ele vai dizer, formar o cidadão não é tarefa para um dia. Para contar com eles quando homens é preciso instruí-los ainda crianças. Então, o Brasil, com essa mente infantilizada, que sofreu experiência de rejeição, um abuso dos pais, precisa passar por esse processo de individuação. E esse processo de individuação vai passar muito pela educação, que é onde essa identidade começa a ser tirada de dentro, começa a ser trazida para fora. Então o sistema educacional ele é muito importante para ressignificar o passado da mente traumática do Brasil. É preciso rever os livros, é preciso rever o modo com que as palavras são transmitidas para a criança. Porque a criança, ela é o cerne do Brasil. Precisa ser revista esse sistema educacional, nesse sentido. Então, o sistema educacional é um ponto importante para trazer essa identidade do Brasil, deixar com que o Brasil se torne deslimitado e tenha essa identidade infantilizada pela experiência do abuso e consiga ter realmente a sua soberania. Bom, eu queria transmitir isso. Eu sei que às vezes parece meio complexo, mas eu acredito que é um pensamento importante para nós compreendermos a nossa situação, compreendermos a mente do Brasil, enquanto mente coletiva. E isso faz com que muitas vezes
Então o Brasil não consiga avançar. Porque existem forças inconscientes no Brasil que impedem os projetos acontecerem, que impede que a corrupção não cesse. Essa mente precisa ser trabalhada e logicamente que é a longo prazo, mas precisa ser começado.